Boa noite, igreja. Que privilégio falar aqui sempre. Agora é minha casa, é minha igreja, e é muito gratificante ter um público tão seleto, tão amoroso. E é muito bom poder falar para vocês. Nós estamos no mês da família e todas as mensagens de domingo têm sido direcionadas a vocês, a nós, a família. Bom, eu tenho uma família ligeiramente recente. Vamos fazer 4 anos de casado esse ano e não tenho filhos. Não temos ainda. Posso até imaginar como vai ser a criança. Espero que não pareça comigo, senão vai vir meio esquisito. Mas, apesar de não ser pai, eu quero falar com você a partir do olhar de um filho. Então você que é pai, você que é mãe, me ouça como um clamor de um filho. E você que é filho, ouça-me como um igual, como um conselho de um igual. E eu quero conversar com você a partir do texto de Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 em diante, 40 ao 56. Essa é uma história muito conhecida, a história que tem, na verdade, 2 histórias em uma. A história de Jairo, que vai suplicar Jesus pela cura de sua filha, e no meio do caminho aparece uma mulher que você conhece pela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não cita seu nome, ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Então essas 2 histórias aí são aí o panorama do que a gente vai conversar hoje. Podemos ler? Lucas 8, 40 a 56 diz o seguinte: quando Jesus voltou, e aí voltou aqui, ele está voltando segundo o Evangelho de Lucas e Marcos, ele está voltando da região de Gadara, onde ele expulsa, o demônio lá do Gadareno. Ele volta para Cafarnaum. Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, guarde isso, Jairo era o dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos, guarde isso também, era sua filha única e tinha 12 anos de idade, estava à morte, à beira da morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Então chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negavam, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebido, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que desse de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Aleluia. Eu não sei se você observou, mas essa história começa com Jairo. Ela é interrompida pela mulher do fluxo de sangue e depois retorna para Jairo. E antes de nós falarmos sobre a casa de Jairo, existem alguns contrastes nessa história entre esses 2 personagens, a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo,
que é importante nós observarmos? Primeiro, você tem aqui uma mulher anônima. Embora a tradição religiosa cite o nome dela, existem alguns escritos apócrifos que citam o nome dessa mulher. Ela é conhecida por Berenice, que em latim virou Verônica, mas a Bíblia não cita seu nome. Ela é anônima até aqui. E do outro lado você tem um líder religioso conhecido, Jairo, líder da sinagoga. De um lado você tem uma mulher que vive agora na pobreza, porque o texto diz que ela gastou tudo o que tinha para ser curada, mas não obteve êxito. Então, imagine se uma mulher falida. E do outro lado você tem alguém de posição social, de prestígio social, Jairo. Você tem de um lado a mulher impura, porque eu não sei se você sabe, mas essa doença dessa mulher não era só uma doença inconveniente. Pela lei judaica, lá em Levítico 15, você vai ver isso, essa mulher é impura por causa do seu fluxo constante de sangue. E impura religiosamente. Talvez seja difícil para nós entendermos essa realidade de hoje, mas para a época era algo extremamente irrelevante. E você tem, do outro lado, o prestígio religioso de Jairo. Acontece que a impureza, nesse caso, atinge ambos os lados, porque, segundo a lei, a menina morta também torna impura a casa quem toca nela. E agora você tem um homem religioso diante de uma impureza de sua casa e da mulher que interrompe ele quando fala com Jesus. Você tem de um lado ainda uma fé dessa mulher que vai até Jesus, uma fé silenciosa. Ela não pode falar alto, ela quer se esconder. Por quê? Porque tudo que ela toca se torna impuro. Então ela ia causar uma tremenda confusão se ia descobrissem por ali. Uma fé, portanto, silenciosa. E do outro lado, você tem uma fé pública, Jairo, enfrentando a multidão e suplicando a Jesus por sua filha. Você tem de um lado 12 anos de sofrimento. Eu não sei se você notou isso. O texto diz que essa mulher sofreu por 12 anos de uma hemorragia. Imagina as consequências físicas disso. E você tem de um outro lado uma menina com 12 anos de vida, que perdera a vida instantaneamente. A Bíblia dá uma lição valiosa para a gente aqui, nesse texto. A gente tem duas pessoas distintas, duas classes sociais distintas. Nós temos duas pessoas agora impuras, e ambas precisando do toque de Jesus. Você pode observar que você seja rico, seja você pobre, seja você de esquerda, seja você de direita, seja você o que quer que seja, você precisa do toque de Jesus. Esse texto também mostra que a morte física e a morte espiritual chega também à casa do crente, chega também à casa do líder religioso, aqui representado por Jairo, líder da sinagoga. Portanto, pastores, líderes de PG, missionários, não estão imunes à tragédia, não estão imunes à morte. Inclusive, pais não estão imunes à morte de seus filhos, seja ela espiritual ou física. O poder contra a morte não está num cargo religioso, não está num título religioso. É o Senhor Jesus, o cabeça da igreja. O poder vem dele. Ele é o Senhor sobre o tempo, porque ele age no tempo que ele quer, e ele é o Senhor sobre a doença e a morte. Mas esse texto geralmente o foco é colocado na mulher do fluxo de sangue. Talvez você já tenha ouvido muito a mensagem sobre ela. Porém, hoje nós vamos falar sobre a casa de Jairo. Porque embora essa mulher vivesse um drama profundo, muito além, como disse, de uma enfermidade inconveniente, essa mulher tinha problemas sociais. Ela não podia encostar em ninguém podia encostar nela, provavelmente solteiro ou viúvo. Por quê? Porque o homem que encostasse nela também se tornava impuro, portanto eles não poderiam ter intimidades conjugais. É praticamente insustentável manter um casamento, muito facilmente haveria um divórcio ali. Então tinha um problema não só físico, mas um problema emocional, e também um problema espiritual, porque ela vivia à margem da religião, por ser impura constantemente. Então é normal ouvirmos muito essa história, é uma história de fato comovente, mas eu quero falar às famílias.
vamos visitar hoje a história de Jairo. E vamos aprender com Jairo o que ele tem a nos ensinar como líder da casa. O texto diz que Jesus, voltando de uma missão muito conhecida, ele é abordado por esse homem, líder da sinagoga. E o texto diz que Jairo se humilha diante de Jesus. Jairo, obviamente, está angustiado, está desesperado. Lembra que eu pedi para você observar no texto, era sua única filha, ele só tinha ela, e 12 anos. Que tristeza enterrar uma criança de 12 anos. Aliás, que tristeza é para um pai enterrar um filho, seja da idade que for. Ontem faleceu agora um menino muito conhecido, um menino de 22 anos, em ascensão aí, sendo conhecido na internet, menino do fisiculturismo, foi achado morto em casa. Imagina a dor de seus pais. Está uma comoção na rede social. Mas você imagina um pai com uma criança de 12 anos tendo que enterrá-la. Imagina que desespero era o desespero de Jairo. E ele chega para Jesus, e o texto de Marcos, eu estou lendo Lucas, mas essa história é relatada em Mateus 9 e Marcos 5. O texto de Marcos diz que Jairo suplicou, falou: Jesus, a minha filhinha. No texto de Marcos você consegue perceber uma tensão emocional maior. Jairo clamando por sua filha, minha única filhinha, está à beira da morte. Na verdade, muito provavelmente essa menina já estava morta enquanto Jairo falava com Jesus, porque foi o tempo dos amigos dele chegarem para anunciar: olha, não incomode mais o mestre, sua filha já faleceu. E Jairo nos ensina muito com essa dor, nos ensina muito com esse episódio. Eu quero destacar para você 3 características essenciais que vemos em Jairo, que você, pai, você, mãe, precisa aprender e precisa botar em prática para que o Senhor Jesus visite a sua casa, para que haja vida na sua casa, vida na sua família, vida no seu filho, na sua filha. Em primeiro lugar, Jairo, ele assume a responsabilidade por sua casa. Jairo é o sacerdote do seu lar. Veja, Jairo não terceirizou a busca por Deus. Ele não mandou a mãe, ele não mandou um servo, ele não mandou alguém menos exposto religiosamente e socialmente do que ele. Ele mesmo vai até Jesus como líder do lar, como responsável espiritual por sua casa. Note que existem pais e mães hoje que querem terceirizar a espiritualidade dos seus filhos. Delega ao pastor da igreja, ao pastor de jovens, delega ao professor de EBD. Mas é dever dos pais buscarem o Senhor Jesus e trazê-lo para o seu lar. Existem pais que não se responsabilizam espiritualmente por seus filhos. Às vezes os filhos estão morrendo em casa, não de uma morte literal, física, mas estão morrendo de outras coisas, estão morrendo de solidão, de ansiedade, às vezes de ausência afetiva, de falta de direção de vida, de excesso de cobrança, ou de falta de cobrança, que é igualmente nocivo. Não tenham medo de cobrar seus filhos, estou falando como filho. Às vezes estão morrendo por excesso de espiritualidade, muita cobrança espiritual, ou por falta de espiritualidade. O pai é o sacerdote do lar. Então, pais, em primeiro lugar, aprendam com Jairo, busquem a Deus, clamem a Deus, orem para que Jesus entre em sua casa e restaure a sua família. Jairo, como sacerdote do lar, também aprende algo com Jesus, o sumo sacerdote. Veja que Jesus, quando chega na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus faz é remover os zombadores. Tinha uma galera ali, uma multidão. E eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas eram contratadas para funerais. Isso era tradição dos judeus. Inclusive, estava escrito: olha, é necessário, quando alguém morra, você contrate aí um flautista e 2 pranteadores. Eram chamadas de carpideiras, não é carpinteiras, carpideiras. As carpideiras eram contratadas para lamentar. Eram profissionais, eles não tinham vínculo afetivo talvez nenhum com o defunto, mas eles estavam lá para chorar e prantear, para causar, né, aquela comoção. E aí tinha uma algazarra, a menina morreu, o pai estava chegando junto com Jesus, trazendo ajuda, mas aí e agora? Jesus remove os zombadores,
Porque quando Jesus fala, ela não está morta, eles começam a rir de Jesus. Remove os barulhos, remove a incredulidade. E depois Jesus entra na casa apenas com o pai, a mãe e alguns discípulos. Pais, você precisa discernir aquilo que entra, aquilo que influencia o ambiente do seu lar. Remova os barulhos, remova a incredulidade do seu lar. Traga para o seu lar fé. Traga para o seu lar pessoas sadias, que compartilham da fé. Vejam, não subestimem o poder da internet, não subestimem o poder da cultura, não subestime as amizades dos seus filhos, não subestime ideologias, não subestime o poder dessas coisas. Porque vocês até têm um certo convívio com seus filhos dentro do lar, mas vocês sabem que seus filhos passam muito tempo na escola, passam muito tempo em outros lugares e são influenciados por essas coisas. Segunda coisa que Jairo aprende com Jesus é que Jesus trata a menina com afeto. Em Marcos, o texto mantém o aramaico, e Jesus diz, Talita cumi, menininha, levante-se. Quando ela levanta, ele diz, dê-lhe algo de comer. Jesus cuida de suas necessidades, tratam com carinho. Veja, querido, as disciplinas espirituais não substituem a presença, o afeto, o cuidado material. Você é sacerdote da sua casa, mas você também é o responsável por um ambiente familiar saudável, acolhedor, protetor dos seus filhos. Aprenda isso com Jesus. Jesus que é o sumo sacerdote, e você sendo sacerdote da sua casa. Em segundo lugar, Jairo se humilha diante de Jesus por sua casa. Isso aqui é muito importante. Jairo se humilha diante de Jesus por causa de sua casa, por causa de sua filha. Querido, veja algo comigo. A presença de um chefe da sinagoga buscando Jesus é algo significativo. Jesus já tinha nesse tempo tensões com alguns líderes religiosos. Jesus já tinha entrado em embates por causa do sábado e outras questões. Portanto, a humildade, o quebrantamento de Jairo aqui é algo relevante, é algo importante de se observar. Porque mesmo sendo Jairo um homem com certa autoridade, ele se submete completamente a Cristo na frente da multidão inteira. E o que a gente aprende com isso? Pais, pai e mãe, preste atenção. A sua posição social, o teu diploma de mestrado, de doutorado, o teu MBA, não molda o caráter do teu filho. Aliás, pode até piorar, se você for soberbo. Se você medir o valor da vida por títulos, teu filho vai aprender isso, e será soberbo como você. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, o que molda o caráter do seu filho não são seus títulos. O que molda o caráter do seu filho é você estar submisso a Jesus. É se humilhar diante de Jesus, como Jairo fez. É isso que vai moldar o caráter do seu filho e da sua filha, da sua casa. E veja, existem alguns agravantes aqui. Como nós vimos, essa mulher que interrompe Jairo na sua conversa com Jesus era uma mulher impura. Então você tem aqui de um lado um chefe da sinagoga, você tem do outro lado uma mulher impura. Ou seja, a presença dessa mulher torna a situação de Jairo muito mais complicada, porque como chefe da sinagoga deveria preservar pela pureza ritual. Então olha que situação de Jairo. Ele está diante de Jesus, que já estava tendo problema com os líderes religiosos, com os partidos religiosos, e mais, diante de Jesus agora, uma mulher impura, e a mulher toca em Jesus, Jesus não a repreende, ela fala, filha, vai em paz. Jairo está numa sinuca de bico aqui. Talvez você no lugar de Jairo, quando aquela mulher abordasse Jesus, talvez você dissesse assim, ô Jesus, calma aí, você não sabe eleger prioridades. Eu cheguei primeiro, não é assim? Eu cheguei primeiro, e outra, essa mulher está 12 anos sofrendo disso, o que é um dia a mais? Fala com ela amanhã. A minha filha não, minha filha está à beira da morte. Ô Jesus, cadê você? Eu preciso mais agora, deixa essa mulher para lá.
Mas Jairo fica em silêncio e em fé e humildade aguarda por Cristo, se submete e espera, porque quem determina o tempo não é você, quem determina o tempo é Ele. Portanto, pais, lembre-se, vocês têm autoridade, mas a sua autoridade não está acima do Senhor. Submetam-se, portanto, à autoridade divina, para que haja vida em sua casa, para que seus filhos experimentem a vida verdadeira. Pais, Jairo abriu mão de todo o status social para se lançar aos pés de Jesus por sua filha. Eu pergunto, vocês têm estado de joelhos por seus filhos? Ou a soberba, o orgulho os impede de algum modo buscar o Senhor para sua casa? Terceiro lugar, Jairo tinha uma fé perseverante. Note que, mesmo quando parecia tarde demais, Jairo creu na palavra de Jesus. Isso é maravilhoso. Quando a notícia da morte de sua filha chega, preste atenção nisso, querido. Jairo está lá conversando com Jesus. A mulher interrompe. E aí, quando Jesus, falando ainda com a mulher, chega um homem: não interrompa mais o mestre, não perturbes mais o mestre, porque sua filha já morreu. Quando a notícia de sua morte chega, o conselho dos amigos é: não incomode mais o mestre. Preste atenção. O mundo diz para você: acabou, não tem mais jeito. A razão diz: acabou, não tem mais jeito. A experiência pode dizer para você o seguinte: eu nunca vi ninguém voltar dos mortos. Acabou, portanto. As emoções, imagina as emoções de Jairo agora, no limite, dizem: chegamos no limite, não tem mais jeito. Mas, querido, Jesus diz: não temas, apenas creia. Existe uma outra voz, muito mais poderosa que a voz da emoção, da razão, da experiência. É a voz de Cristo. E enquanto Cristo não disser que é o fim, persevere. Enquanto a voz soberana não disser que acabou, não acabou, persevere. Ainda que você ouça de morte na sua casa, ainda que o mundo desacredite, ainda que seus amigos próximos de você desacreditem no seu filho, da sua filha, do seu lar, do seu casamento, enquanto o Senhor Jesus não disser acabou, não acabou, persevere. Imagine o desespero de Jairo ao ouvir que por causa de uns minutos perdidos na viagem, sua filha morrera. Jairo não se irrita com Jesus, como muitos de nós fazemos quando achamos que Deus está demorando demais. Então quero falar para você, pai, que talvez tenha filhos trilhando caminhos distantes da vontade de Deus. Persevere, não se canse. Lembra do pai do filho pródigo, que estava em casa de braços abertos esperando o retorno do filho. Deus não se cansa. Lembre de Jairo, que creu na palavra de Jesus, mesmo contra toda e qualquer lógica humana. Ele creu. Então Jairo nos ensina a colocar Jesus como a prioridade da família, não outras vozes. Jairo não é movido por orgulho, bobo, por títulos. Jairo é movido por fé. Jairo persevera na intercessão, escolhe crer, mesmo contrário a toda a lógica humana. E Jairo convida Jesus para sua casa. Portanto, pais, aprendam com Jairo: vocês são responsáveis por moldar o caráter do filho de vocês com testemunho e em temor e amor ao Senhor. Estou quase terminando, mas eu quero ainda dar uma palavra aos filhos. Você, filho, filha, você que ainda não experimentou o que é ser um pai, o que é ser uma mãe, não experimentou do amor a um filho, da dedicação a um filho, que eu sei que vocês pais têm por seus filhos. Prestem atenção, filhos.
texto que nós lemos diz que todo o povo estava lamentando e chorando pela criança. Jesus disse: não chorem, a menina não está morta, ela dorme. E aí o texto diz que o mesmo povo, todos, o texto diz, todos começaram a rir dele. Então, filho, filha, preste atenção. Nenhum amigo ama você mais que teu pai e tua mãe. É verdade ou não é, pai e mãe? Nenhum deles irá abrir mão do status social por sua causa. Nenhum deles, nenhum dos seus amigos, ninguém do mundo vai abrir mão dos bens por sua causa. Portanto, valorizem seus pais. A multidão inteira desistiu da criança, inclusive debocharam de Jesus. Então preste atenção nisso. A mesma multidão que debocha de Jesus, às vezes debocha da igreja, que debocha dos seus pais. Ah, seus pais são muito quadrados. Ela é a primeira que vai desistir de você. É a mesma multidão. Só quem ficou firme e perseverou foram os pais. Talvez você aí lembre que o amor da sua vida te deixou. A menina que você disse que iria fugir para viver um grande amor e morar numa Kombi, te deixou, te largou. É o menino que você achava ser o príncipe encantado, na verdade só queria tirar a sua virgindade e depois te deixou depois de uma noite. Os amigos que você fazia de tudo para estar perto deles, te traíram, falaram mal de você. Falaram mal de você escondido. Quem nunca teve essa experiência? Somente os pais mantiveram a esperança, mesmo quando tudo parecia impossível. Eram os pais que estavam lá acreditando em você. Eram os pais que estavam de joelhos buscando a Jesus por você. Olha que até eu já desisti de pessoas. Que isso, pastor? Ué. Tentei ajudar, dei tempo, e muito tempo, insisti, o cara não quis. Falei: meu amigo, segue teu rumo, porque tem outras pessoas precisando da minha ajuda, e eu não posso me abster de ajudar pessoas que querem para pessoas que não querem. Agora, Jesus não desiste de você, seus pais não desistem de você, eles aguardam com paciência para ver a boa obra que Jesus fará na sua vida. Valorizem seus pais. Pais, novamente, eu desconheço a realidade da sua casa. Poucos aqui eu conheço, mas eu sei que vocês passam problemas. Todos passam. E eu quero orar com você. Você, pai, mãe, que se preocupa com seu filho, com sua filha, e você quer convidar o Senhor Jesus para a sua casa. Você quer clamar Jesus, porque sabe que a cura vem dele. Você sabe que a vida vem dele. Você sabe que mesmo quando parece que acabou, que não tem jeito, é ele quem dá a última palavra. Você quer convidar Jesus para a sua casa. Eu quero orar com você. Na verdade, eu queria cantar uma canção antes. Você pode se colocar de pé? Cante com a gente essa canção, depois eu vou orar com você. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clame Jesus, traga Jesus para a sua casa. Aleluia. Diga mais uma vez. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declare que a esperança e a liberdade. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Declare que o nome do Senhor é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, Declare sobre a sua casa. clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Eu quero convidar você, pai, mãe, que quer colocar seus filhos diante de Jesus. Vem aqui à frente, nós vamos orar com vocês. Eu quero pedir os pastores, pastor Zildo, pastor David, pastor Wagner, vem aqui. Missionária Raquel, Soninha, tá, os ministros da igreja. Nós queremos orar por vocês, colocar a sua família diante de Jesus. Você quer convidar Jesus para a sua casa, você que vive hoje um tempo que parece impossível de restaurar a sua casa, o seu filho ou a sua filha. Convide Jesus para casa. Nós queremos orar por você, venha. Aleluia. Com fé, em nome de Jesus, coloque a sua casa aos pés de Cristo. Convide o Senhor Jesus para o seu lar. Sobre sua família, sobre sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantando enquanto você chega aqui. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Aleluia. Pai querido, nós temos agora diante do Senhor famílias, pais e mães diante de Ti, convidando o Senhor Jesus para casa. Senhor, o Senhor conhece cada lar aqui. O Senhor conhece a situação de cada pai, de cada mãe, de cada casamento, de cada filho. E Pai, enquanto a Tua palavra não disser que acabou, não acabou. Nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos que o Teu nome é cura. Nós confiamos que o Seu nome liberta. Nós confiamos que o Seu nome é que salva. E nós declaramos em nome de Jesus o Teu Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada casa, trazendo restauração, trazendo vida. Filhos que estão mortos espiritualmente, nós declaramos em nome de Jesus vida. Nós convidamos o Senhor Jesus para o lar. Pai, traga saúde espiritual. Pai, vai lá onde está aquele filho, incomode-o, toque em seu coração, traga para perto de Ti. Senhor, aquilo que é impossível, mas o Senhor pode fazer. Nós rogamos o Senhor que faça. Entre em nossa casa, entre, ó Pai, no lar de cada pai, de cada mãe. Visite cada família nesse momento em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus agora, Pai, que traga sobre o coração de cada pai e mãe a paz do Teu Espírito Santo, a confiança de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, a confiança de que o tempo é do Senhor. Traga, Pai, renove as esperanças em nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa casa. Nós declaramos a nossa fé no Senhor Jesus, e somente em Ti, Pai, em nome de Jesus.
Nós declaramos cura, libertação, renovo espiritual para lares aflitos, em o nome de Jesus. Confie no Espírito Santo, querido. Deus abençoe a sua vida. Confie no Espírito Santo. Declare pelas Confie no ruas nome de Jesus. o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. E teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você que está aqui pode continuar aqui orando. Fique à vontade. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Levante sua mão, receba sua bênção. E lembre-se de que quando todo mundo disser que acabou, Jesus diz para você: não temas, somente creia em mim. Já haverá vida na sua casa. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do seu Espírito Santo, a graça de seu Filho, esteja sobre essa igreja, sobre cada família aqui reunida, e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja do Senhor Jesus diz amém. Amém. Vai viver uma semana abençoada em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua família. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família,